Olá, turma. Vamos dar prosseguimento à nossa aula e hoje nós vamos falar sobre um autor muito importante para a economia clássica, que alguns chamam de David Ricardo ou Davi Ricardo. Sempre chamei de David Ricardo. Aqui temos uma obra dele, certo? Da coleção Os Economistas, coleção muito boa, inclusive. Essa obra aqui dele é Princípios de Economia Política e Tributação. Então, Adam Smith, David Ricardo, ou Davi Ricardo, como vocês preferirem, ele foi um economista inglês que nasceu em Londres e que bebeu da fonte do Adam Smith. Ele foi um dos que mais influenciaram e aperfeiçoaram a obra de Adam Smith, sendo a sua obra mais importante, tem uma distância de 40 anos da Riqueza das Nações para a sua obra. Então, ele era filho de um economista também, que trabalhava com bolsa de valores na época, e aprendeu este ofício com o pai desde os 14 anos. Ouviram aí o barulho da construção? Então, não se importem se continuar aí daqui mais para frente, tá? Então, ele ganhou muito dinheiro com a bolsa de valor, com o trabalho na bolsa de valor, e também se dedicou às outras áreas da ciência também, certo? E ele passou a ser um admirador das ideias de Adam Smith e viu também alguns entraves, alguns problemas na teoria de Adam Smith em relação às questões monetárias. Então, neste interstício aí de 40 anos, não surgiu nenhuma obra tão importante entre a obra de Smith e a obra de David Ricardo, visto que a sua obra, neste período, a fomentação de ideias era muito construída com a partir de panfletos, de jornais, periódicos, mas não teve nada assim de grandioso, apenas com a construção da ideia de Ricardo é que vai trazer uma nova roupagem para a economia. No seu trabalho, um dos seus maiores trabalhos, David Ricardo, ele pregava a limitação da emissão de moedas como uma forma de controle de inflação, que, como vocês podem ver, também é algo utilizado até hoje, essa ideia. E ele ganhou grande reputação com o parlamento inglês na época, com suas opiniões sobre o livre comércio, e acabou sendo bem recebida as suas ideias, apesar de que nem todos concordavam com a relação dessa liberdade dentro do parlamento inglês. Ele foi também um dos pioneiros em relação a exigir o rigor científico nos estudos econômicos, analisou mais profundamente o próprio sistema capitalista, também foi um grande crítico do mercantilismo, formulou um sistema que criticava essa intervenção do Estado, e sugeriu também que os países se especializassem naquilo que eles melhor produziam. Um exemplo, se o Brasil é um bom produtor de soja, que eles dedicassem a sua área para a produção da soja e se tornasse destaque neste cenário, trazendo assim, uma perspectiva de que ele se tornaria, pelo fato de se especializar, ele se tornaria um grande produtor naquele e ia ganhar em relação à concorrência. Então ele sugeriu que cada país se especializasse numa área, fazendo assim uma relação de troca em que todos de alguma forma sairiam beneficiados. Então, para o David Ricardo, o que determina o valor é o trabalho. Aí você pode pensar assim, mas o Adam Smith, não era isso que Adam Smith pregava? Bem, o Adam Smith, sim, ele pregava que o trabalho era a fonte da riqueza. O grande porém é que
Enquanto o Adam Smith via que era o trabalho que gerava essa riqueza, o Ricardo ele via que a geração dessa riqueza não era apenas pelo trabalho, mas sim por toda a carga de esforço que um trabalhador fazia para produzir determinados produtos. Ou seja, no caso assim, de uma terra, a terra por si só ela não é geradora de riquezas, porque ela parada ela é improdutiva, mas o esforço, o dispêndio de trabalho que é investido naquela terra a partir do esforço do trabalhador é o que vai produzir a geração da riqueza. Então, essa geração de riqueza seria inexistente se acaso o trabalhador não estivesse empreendendo esforços. Então, David Ricardo ele aperfeiçoou um pouco a ideia sobre a teoria do valor do trabalho, que era uma das grandes críticas do Adam Smith. Ele também foi o Ricardo, ele também foi um dos primeiros a incentivar o imposto sobre a terra, a cobrança sobre a terra, que era uma fonte de riqueza, ainda que posteriormente já estivesse iniciando a Revolução Industrial, mas ainda se dependia muito da agricultura, como até hoje se depende, né? Mas nessa época ainda se necessitava muito do uso da terra. Então, ele era a favor da cobrança de um tributo para recolher parte da riqueza que era produzida pela terra, pelo fato de uma terra ser fértil, por essa terra estar sendo produzido grandes quantidades de determinados produtos. Então, essa criação desse imposto sobre a terra foi uma das contribuições dele. Ele também era um grande argumentador contra o protecionismo econômico em relação às práticas mercantilistas. Acreditava-se que tudo aquilo que estava sendo estabelecido em relação a essas práticas eram prejudiciais e prejudicavam basicamente o consumidor comum e a população mais pobre, uma vez que eram estes que recebiam o valor final do produto mais caro e que acabavam pagando mais caro por um produto que poderia ter sido mais barato se não tivessem estabelecidos regras tão incisivas em relação à taxação dos produtos. Continuando, Ricardo ele aperfeiçoou a teoria smithiana do valor do trabalho, que nada mais é uma teoria sobre os custos em relação a este trabalho. Por exemplo, ele estabelece uma série de relações no caso o custo que se tem para produzir determinados produtos, em relação à matéria-prima, em relação aos custos do trabalhador, aos custos da empresa. Então, essa ideia do Ricardo ela foi aperfeiçoada porque o preço do produto final não era só o preço do trabalho empreendido, mas o conjunto, a soma. Uma vez que você vai somar a matéria-prima, você vai somar os custos do trabalho, você vai somar toda uma série de fatores que vai chegar a um denominador comum no final. Então, as mercadorias derivam seu valor de troca de duas fontes básicas. Uma é o fato da escassez de determinado produto, que vocês já devem entender mais ou menos como funciona. Quando ele está em escassez no mercado, a tendência dele vai ser aumentar o seu preço. E a quantidade de trabalho necessária para obtê-las. A partir daí você pode fazer uma avaliação, por exemplo, do valor do salário mínimo em relação aos custos mensais. Enquanto você teve que trabalhar, quantas horas que você teve que trabalhar para consumir determinado produto. Você pode pegar uma soma de uma compra de um supermercado seu, digamos de R$300, e você vai avaliar o salário mínimo e você vai calcular quanto que vale a sua hora de trabalho e quantas horas você teve que trabalhar para consumir determinados produtos. Então, o valor do seu trabalho vai ser estabelecido a partir daí. Por mais que você tenha no seu trabalho produzido muito mais,
em relação a esses produtos, mas seu salário é fixo. Então, você tem que calcular com base não no seu esforço, mas naquilo que você recebe. Então, essa produção do capital, estudada por Ricardo, vai trazer justamente essas ideias de que essa grande quantidade de produtos vai servir de troca para, para o seu salário. Então, toda essa produção ela vai ter um destino final, que é o consumidor comum. Neste período, este consumidor comum vão ser afetados pelas práticas mercantilistas e essas críticas aí, esse rol de críticas em que a gente vai ver dos fisiocratas, de Adam Smith, de Ricardo, vão ser todas relacionadas a esse excesso de controle estatal. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem perguntas aí, tá? Até a próxima.